Olá, queridos, tudo bom? Estamos aqui hoje, Casal no Divã, para falar um pouquinho sobre histeria. Nós estamos com a Leila Albuquerque, esta mulher empoderada, que é psicóloga e psicanalista em formação, né, Leila? Pois é. Aí hoje estamos fazendo um bate-papo aqui, falando sobre o Instituto Integra, e nós viemos aqui falar sobre histeria. Histeria é um tema muito interessante, porque nós pensamos que só mulheres que são histéricas. Nós vamos entender esse mundo dos sintomas. Talvez um sintoma, esse sintoma, ele é o foco de uma histeria ou está mostrando que tem uma histeria ali. Será que é isso mesmo, Leila? Sim, só por curiosidade, a palavra histeria vem da palavra grega histera, que significa útero. E por que isso? Porque as pessoas antigamente elas percebiam que as mulheres eram mais acometidas por alguns sintomas, que achava que estava relacionado ao útero, alguma coisa assim, por isso que era considerado como uma doença das mulheres. Mas isso já caiu por terra, mesmo na época, que começaram a perceber que os homens também tinham alguns sintomas parecidos com as mulheres. É interessante, antes de passar para você, que, como a Leila acabou de falar, naquele tempo alguns homens já tinham esses sintomas, passavam pelas mesmas coisas, mas não era visto como histeria. Então as mulheres elas recebiam um tipo de tratamento, talvez não tão adequado, até a chegada de Freud, e tinha muito homem sofrendo. Sim, exatamente. E os homens sofriam, mas naquela época, o contexto, gente, a gente fala de mais de 100 anos atrás, e o contexto todo mostrava o quê? O homem, aquela masculinidade, o homem que não sofre, o homem que é só força, né? Então, a mulher, hoje, se a gente fosse falar no tempo de Freud, se Freud não tivesse dado voz às mulheres, que a Leila vai falar daqui a pouco sobre isso, se ele não tivesse dado voz às mulheres, como estariam as mulheres hoje? Será que elas seriam consideradas histéricas hoje? E os homens? Quais homens seriam considerados histéricos? Como seria isso? Bom, primeiro vamos contextualizar, porque na época os sintomas eram muito peculiares de início às mulheres. Quais são os sintomas? Eram paralisia, eram mudez, eram surdez. E o que acontecia com essas mulheres? Elas ficavam à margem da sociedade, elas ficavam internadas em sanatórios e tudo, enquanto elas deixavam a sua vida cotidiana. Só que teve um determinado momento que elas começaram as pessoas, os médicos, começaram a investigar e perceberam que aqueles sintomas não tinham nenhuma justificativa médica, pelo menos naquela época não tinha tanto recurso para investigar. Mas na época já sabia que não tinha justificativa. Foi aí que as pessoas, os próprios médicos começaram a investigar mais, trabalhar mais, e isso foi, dentro da classe médica, foi um caso sendo divulgado entre eles, até chegar um Freud. E Freud, ele ficou, opa, tem alguma coisa estranha aí. E mesmo assim, já tinha outros estudiosos que falavam através de hipnose. Freud até tentou fazer essa técnica de hipnose, mas chegou a um ponto que ele abandonou essa técnica, porque ele percebeu que não estava tendo o resultado que ele queria, que era justamente a cura. Então, ele batalhou por isso, embora que ele foi muito julgado, ele foi muito desacreditado dentro do meio da classe médica dele. Leila, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que, na época, Freud ele tentou combater a histeria com a hipnose daquele tempo. Mas os sintomas desapareciam por algum tempo, pelo que deu a entender, mas depois voltava, não era isso? Não tinha um resultado efetivo. Isso, exatamente. Foi aí que ele percebeu em uma das pacientes, porque ele, ao tentar submeter essa paciente à hipnose, ela resistiu. E ela, tipo assim, para aí, deixa eu falar. Eu quero falar. Foi aí que ele deu voz às mulheres. E despertou nele, e a partir do momento ele falou assim, o que ela quer falar?
Foi a partir do momento que ele ficou curioso, que a partir do momento que ela estava falando, ela estava se sentindo aliviada daquele mal-estar que ela estava tendo. Uau! Olha que interessante, olha o que ela disse. Uma mulher teve a ousadia de dizer para Freud: para deixe tudo. de falar. E ao falar, ele conseguiu que ela começasse a aliviar aquela tensão e aquela energia psíquica que ela tinha. Que fantástico, hein, Leila? Pois E a é. partir daí surgiu o quê? Surgiu a cura pela fala. Uau. Foi aí que ele percebeu, opa, só ao falar já está recebendo algum resultado positivo. Foi aí que ele se interessou mais, ele passou a ouvir mais, mas ele não ouviu de qualquer forma. Ele ouviu, teve uma escuta flutuante. O que é isso? Deixar ela falar, mas foi percebendo algumas coisas que estavam entre linhas, inclusive as palavras que não estavam ditas. Outra coisa também que ele chamou a atenção, que tem hora que ela trocava palavra, ela dizia coisas que não estavam no contexto, e ele ficou atento a esses pequenos detalhes. E uma coisa que é interessante que a Leila colocou. Naquela época, há mais de 100 anos atrás, tudo que a gente não conhecia e não sabia o que era, e que tinham sintomas, era colocado no mesmo saco e era chamado de histeria, não era isso? Isso mesmo. E hoje? Pois é, hoje ainda existe essa histeria, mas hoje já está várias doenças que podem ser colocadas dentro do contexto da histeria. Por exemplo, a depressão, a ansiedade, a fibromialgia, sabe aquela Mas hoje dor? todo mundo tem isso aí. Todo mundo fala assim, homem, mulher, criança, jovem, adulto. Sim. Não é só a mulher, então. Não. Pois é, mas aí hoje nós já temos a psicoterapia, a psicanálise, que dá mais voz a isso e percebe, vai direcionando o paciente aonde é que está o conflito ali, o que está deixando ela intrigada, porque aí a psicanálise entra, porque percebeu que os sintomas estavam ligados aos conflitos psíquicos, aquelas coisas que estavam recalcadas, reprimidas, que elas não tinham coragem ou se sentiam à vontade em falar. Nossa, que interessante. Então, de repente, você que está vendo esse vídeo aí, não sei qual é a hora, qual é o momento, você está tendo algum tipo de sintoma, você já foi no médico, os exames não apontam nada, mas você também, talvez você possa estar passando essa crise emocional. Esses sintomas, eles são psíquicos. E eu creio que a psicanálise, que também é uma das grandes terapias, podemos assim dizer, né? Ela pode também te ajudar, não é isso, Leila? Sim. A partir do momento que foi percebido também aquelas questões, até sonhos tem um detalhe. Sonhos também revelam detalhes que ela não consegue perceber. Porque é tão difícil para ela que vem através do sintoma para camuflar aquilo que ela realmente sente, mas ela não dá conta de trazer a consciência. E através do método investigativo da psicanálise, consegue entender melhor os sonhos. Sim, vai fazendo as suas interpretações dentro do set terapêutico. Isso não é tão automático, sim. Leva tempo e também leva muito à disposição da própria pessoa em se submeter à terapia. Que interessante, gente. Então, nós observamos que hoje a histeria, como a Leila disse, ela não acomete como naquela época, que eram só as mulheres. Tinha um sanatório chamado Salpêtrière, que esse sanatório tinha mais de 6.000 pessoas, dentre elas a maioria mulheres, internadas com várias doenças que não se sabia o que era, e que colocava todo mundo como farinha do mesmo saco, e era histeria. E hoje nós observamos que a histeria também pode ser acometida por homens, por mulheres, por crianças, jovens, e que hoje nós podemos tratar e não precisa ser através de choque, através de banho, ficar dentro de uma banheira imergido com um banho gelado. Hoje existem outras formas, ou seja,
você não precisa ficar reprimido, você não precisa ficar recalcado, você pode falar. Falar, e a psicanálise, como a Leila disse, é a cura pela... E o mais interessante é que o Freud percebeu que, ao falar, ele sempre estava buscando a causa. E a causa não estava tão presente. A causa estava bem no passado da própria pessoa. Uau. Leila, nós estamos percebendo que você tem um conhecimento profundo, né? Onde que as pessoas podem te achar para ter atendimento com você? Através do meu WhatsApp, Nós vamos deixar aqui na tela. vamos deixar na tela, tá? E no Instagram. E você está atendendo no Instituto Integra, é isso? Sim. Bacana, isso aí. Então, gente, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre histeria, fique conosco. Quer saber um pouquinho mais sobre sintomas, sobre psicanálise, sobre como a mente funciona? Aguarde os nossos próximos vídeos. E se você quiser conhecer um pouco mais da sua mente, conhecer um pouco mais de psicanálise, mais profundamente, vem fazer um curso com a gente. E também, se você quiser se autoconhecer, se você quiser saber dos seus conflitos, do que você pode ser melhor, procure um psicanalista, um psicólogo. A Leila está aqui atendendo conosco, tá bom? Um grande beijo. O casal, No divã. a nossa Tchau. convidada especial, Leila. Alquerque. Obrigada. Tchau.